Olá, meus irmãos, que bom estarmos juntos novamente. Que o amor de Deus e a sua graça estejam nos nossos lares e que a paz que somente Ele pode dar nos traga a certeza da vitória. Antes da mensagem, eu trago alguns avisos. Como vocês já sabem, nós continuamos a quarentena, então a minha oração é que você fique em casa. Portanto, não teremos o nosso grupo de oração na terça-feira à noite, não teremos o ensaio do grupo Elementum Kids no sábado à tarde, e a nossa reunião da juventude está funcionando em conferência. Então, se você estiver interessado em participar dessa reunião, mande-me seu endereço, que eu registrarei você, e no próximo sábado você estará conosco juntos, às 7 da noite, em conferência, na reunião da juventude. Temos alguns aniversariantes nessa semana. Hoje, aniversaria Bismarck Correia. No dia 8, pastor Adailton está aniversariando. No dia 10, Paula Bezerra. No dia 11, a irmã Maria das Graças. E no dia 12, irmão Francisco Batista. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando tremendamente a vida de vocês e que os lábios de vocês estejam cheios de unção para destilarem a glória e a graça do Senhor. Lucas, capítulo 7, nos versos 15 a 17. Lucas 7, 15 a 17 diz assim: O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Esse é o texto que a gente caminha com ele desde o início dessa semana. Aliás, da semana passada, né? E nós vimos alguns detalhes sobre ele, mas em relação à viúva e ao seu filho. Nesse texto, Jesus Cristo, na entrada de Naim, se depara com o enterro de um jovem. E a sua mãe, uma viúva, vai adiante e Jesus simplesmente se compadece do sofrimento dela e ressuscita seu filho. Vamos orar? Deus, quero te agradecer por tudo que tu tens nos concedido, por tudo que o Senhor tem nos impedido e por tudo que o Senhor tem nos trazido como bênçãos. Quero pedir a tua sabedoria nesse momento, para que o teu Espírito esteja com todos nós, para que o Senhor nos ensine aquilo que Ele quer nos ensinar. Estamos livres, Senhor, para que o Senhor nos faça aprender a sua vontade. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas informações importantes aqui nesse texto me chamam a atenção. Quando eu olho para o texto e a gente tem caminhado nele a semana toda, eu percebo o poder de Deus e como o Senhor é simples na sua ação e que por mais que nós tentemos complicar, florear, o Senhor aparece de forma muito simples. Percebam, primeiro eu entendo aqui uma ação impulsionada para a compaixão. Nessa semana toda eu chamei esse encontro de o encontro da vida com a morte. E a gente percebe nesse encontro o encontro da simplicidade. É com simplicidade que o Senhor age. E o Senhor geralmente na sua simplicidade age impulsionado pela compaixão. O verso 13, e a gente está em Lucas capítulo 7, o verso 13 exatamente diz que quando o Senhor viu o sofrimento daquela mulher, ele se compadeceu dela. Veja que coisa interessante aqui. Aqui não tem um pedido de oração. Não tem um Senhor, preciso que me ajudes, meu filho está morto. Não tem uma ação da mulher
para que Jesus faça, ou para que Jesus ressuscite o seu filho. Aqui não houve uma petição. Não houve um propósito secundário. Não há uma possibilidade de troca. Como algumas orações que nós fazemos, como: Senhor, se meu filho olhar mais para ti, eu prometo que estarei mais perto de ti. Ou então, se eu conseguir esse negócio, né, eu prometo que daqui por diante eu agirei assim. Não há aqui. Não há um propósito secundário. Jesus estava totalmente desprovido de qualquer ação que o desviasse da sua missão ali. Veja que no verso 14, ele se aproxima do esquife e os que o carregavam pararam, simplesmente olharam para ele. E a fala dele é uma fala para o defunto. Jesus disse: levante-se. Cerimonialmente, simplesmente impuro ali naquele momento, porque ele toca o esquife. E a lei dizia assim: a partir do momento que você toca o morto, você fica impuro. Impuro cerimonialmente. Mas Jesus não se preocupou com as cerimônias. Jesus apenas agiu por amor. Por amor. Ele se condoeu, se compadeceu do sofrimento daquela viúva. A gente já vem falando sobre isso. E esse amor sempre impulsiona Jesus. Foi assim no caso de Lázaro também. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 11, nos versos 27 a 36, e eu não sei se você está com Bíblia, se está com seu celular na mão, o fato é que você terá essa mensagem, aí você pode estudar melhor depois. Em João capítulo 11, nos versos 27 a 33, o texto bíblico nos traz a ressurreição de Lázaro. E Jesus Cristo, conversando com Marta, Marta entende claramente que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. E diz para ele: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Marta sai, depois de falar com Jesus, vai avisar a sua irmã, Maria. No verso 33, o texto bíblico relata assim: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Veja que nós temos Jesus Cristo com o espírito agitado, e o texto bíblico diz que ele perturbou-se. E aí ele pergunta: onde colocaram ele? Marta leva Jesus até a tumba, e o texto no verso 35 cita, a gente está em João 11, cita que Jesus chorou. A mesma compaixão que invadiu o coração de Jesus ao ver aquela viúva sofrendo, foi a compaixão que invadiu o coração de Jesus ao ver o sofrimento daquela família, ao ver o choro, a angústia, e ele foi movido e simplesmente ressuscitou Lázaro. No verso 36, o texto bíblico diz que judeus perceberam que Jesus amava Lázaro. Está certo que depois da ressurreição, alguns até disseram: se ele estivesse aqui antes, aliás, por que ele por que ele vem ressuscitar quando ele poderia ter deixado não morrer? Mas essa porção de amor, e aí a porção de amor de Deus é o total amor que a Bíblia diz que ele derrama em nós. É essa porção de amor que faz com que o Senhor Jesus se compadeça daquele que ele vê sofrendo. Temos um exemplo parecido no Antigo Testamento, e aí nós temos caminhado também em 1 livro de Reis, capítulo 17, nos versos 19 a 24,
a gente tem o filho da viúva de Sarepta morrendo. E aí a gente tem o profeta Elias ali com aquela viúva. E a gente tem a ressurreição desse menino. O menino começa a passar mal, a doença não dá trégua, o menino morre, e aí a mulher questiona: você veio aqui para meu filho morrer? No verso 19, Elias pede o menino, coloca-o no braço e leva para o quarto. Lá ele conversa com o Senhor. Na realidade, o texto diz que ele clamou: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? E aí, Elias deita-se sobre o menino. No verso 22, aliás, no verso 21, nós temos Elias clamando ao Senhor pelo menino. Ele diz: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida a esse menino. No verso 22, o texto relata que o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Elias leva o menino de volta para sua mãe e aí ela declara, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Essa compaixão, essa porção de amor que Deus jorra no coração pelo próximo, essa atenção ao sofrimento alheio que Jesus Cristo nos apresenta na ressurreição daquele jovem, Elias nos apresenta na ressurreição do menino, ou seja, do filho da viúva de Sarepta. Muitos de nós não entendemos isso. Assim como Nicodemos não entendia. O que é viver dessa forma? Ou como é viver dessa forma? E aí o diálogo de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, nos versos 7 e 8, nos traz uma abertura para que entendamos o que acontece no coração de Jesus naquele momento que ele ressuscita aquela criança, aquele jovem, e no coração de Elias no momento que ele ressuscita aquela criança. Jesus diz para Nicodemos: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então, quem é nascido do Espírito Santo simplesmente é enviado aos mais necessitados como o vento, sopra na vontade do Senhor. Faz exatamente o que o Senhor quer. Se compadece do mais necessitado. Simplesmente diz ao Senhor: eis-me aqui. E simplesmente se põe para que o Senhor faça, e somente faça. Essa ação do Espírito impulsiona a compaixão. É o amor que invade de tal forma que nós não entendemos o que está acontecendo e vamos. Mas sabe, irmãos, é interessante porque, veja, Jesus fez o milagre nesse momento. Jesus fez o milagre. Ele não se liga aos cerimoniais, ele se movimenta na compaixão, no amor, ele olha o sofrimento, ele simplesmente vai impulsionado pelo seu Pai, nós impulsionados pelo Espírito de Deus, mas essa questão toda, aliás, esse resultado de vida que volta, ou vida que renasce, vida, por que não dizer vida que vem? É o reconhecimento da glória de Deus.
Foi assim que o povo viu naquele momento. A gente está em Lucas capítulo 7, no verso 16. Todos ficaram cheios de temor. Louvavam a Deus pela ressurreição daquele jovem. E aí, a fala do povo naquele momento é assim: um grande profeta se levantou dentre nós. Percebam que eles nem olham Jesus como Messias, como um ungido. Possivelmente, acostumados com as questões da lei, eles interpretam Jesus como um profeta. Mas eles ficaram cheios do temor de Deus. A glória de Deus ungiu ou invadiu aquele lugar naquele momento que todos perceberam isso. Louvaram a Deus. E eles diziam assim: Deus interveio em favor do seu povo. Eu estou falando sempre de simplicidade, porque a ação do Senhor é sempre simples. Se nós percebermos, Jesus não faz alarde. Em lugar nenhum na Bíblia ou no Novo Testamento você vai ver Jesus fazendo alarde. Jesus não chama os holofotes da história para si. Jesus não indica o caminho para ele no sentido de fui eu. Jesus faz tudo sempre muito simples. A ação simples de Jesus. Assim como foi no caso da menina que a gente chama de Talita. Porque é assim que Jesus Cristo diz: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus é chamado àquela casa, ele entra e quando ele diz, não se preocupem, a menina dorme, as pessoas caçoam dele, tiram onda com a cara dele. E aí ele retira todo mundo, fica somente com os discípulos e com os pais da menina, e ele diz: menina, eu ordeno, levante-se. Isso está lá em Marcos capítulo 5, nos versos 41 e 42. A gente também tem visto nessa semana esse texto. E a menina volta à vida, ressuscita, sem muito alarde. Jesus Cristo depois disse: não contem a ninguém o que aconteceu aqui, deem comida a ela e deixem a vida fluir normalmente. Muito simples. Como num cortejo fúnebre que se depara e simplesmente se toca no esquife e a vida volta. Sem muito alarde, irmãos. Tudo para o Senhor é muito simples. Assim foi com a história do Lázaro também. Simplesmente Jesus olha para a tumba, manda tirar a pedra, a tampa, a porta, como você queira entender, e aí ele simplesmente fala: Lázaro, venha para fora. E o corpo sai. Jesus manda tirar as faixas, desatá-lo. E aí no texto, João capítulo 11, no verso 45, diz que muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Simples. Porque o evangelho é simples. O reconhecimento da glória de Deus é para ser simples, não para quem está praticando aquele momento, mas simplesmente para o Senhor. Para o Senhor. Nada do que possamos fazer pode acrescentar algo ao nosso ministério, ao nosso serviço, à nossa salvação, à nossa vida, nada. Tudo o que fazemos é porque o Espírito Santo está em nós, e a história da graça é exatamente essa. Não sou eu, é o Espírito que está em mim. Eu simplesmente me coloco, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no verso 1, eu me coloco como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, e o restante ele vai fazendo. Por isso que Jesus Cristo diz que nós somos como um vento, impulsionados pelo vento, quero dizer. Simplesmente vamos e fazemos
aonde Ele quiser, o que Ele quiser. É muito simples. Mateus capítulo 9, nos versos 1 a 8, a gente tem a história de alguns homens que trouxeram um paralítico em sua maca para Jesus Cristo. E aí Jesus fala de perdoar pecado. Ele é combatido no momento por alguns judeus que estavam ali. Vejam como o evangelho é simples, mas as pessoas complicam. E os judeus dizem que ele está blasfemando. Mas ele não se preocupa muito com o cerimonial mais uma vez. Ele simplesmente diz assim, verso 6, Mateus 9, 6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, aí ele diz ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. De forma clara, aberta, para que todos entendam que o Evangelho funciona assim. E para entenderem também que a glória é sempre de Deus. No verso 7, aliás, o verso 7 registra que simplesmente aquele homem se levantou e foi. No verso 8, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Perceba que aqui não fala nem a autoridade que foi dada a Jesus Cristo, mas a autoridade dada aos homens. O povo simplesmente fica cheio de temor. Ah, irmãos, nós não precisamos fazer tantos movimentos para que o povo se enche de temor. Nós precisamos entender apenas que somos simples instrumentos do Senhor na transformação do seu espírito, e entendendo que a graça é andar conforme a vontade do Espírito Santo e se deixando derramar para que os famintos espiritualmente entendam que a glória não é nossa, é do Senhor. Nada pode mudar esse país se não for a transformação do povo de Deus diante de um povo faminto da graça. De forma bem simples, porque a glória é sempre para o Senhor. A glória será sempre para o Senhor. João 48, ou João capítulo 8, nos versos 48 a 54, João 8, 48 a 54, Jesus Cristo esclarece por que era assim que ele agia. Aqui há um discurso, aliás, uma discussão acerca do patriarcado. E aí Jesus Cristo, a gente tem João 8, nos versos 48 a 54. No verso 49, o texto bíblico relata assim, disse Jesus, não estou endemoniado, porque eles tinham chamado Jesus de endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai, e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Ele claramente deixa para nós que a glória é do Pai e não nossa. Claramente. A glória é do Pai, não minha. A glória sempre será do Pai. Eu sempre serei instrumento. A minha luz não é minha. A minha luz é a iluminação do Espírito Santo. Jamais será minha. Os holofotes não somos nós. Nós somos instrumentos do Espírito. E quando os holofotes passam para nós, algo errado. Porque o Evangelho funciona assim: amor, compaixão,
simplicidade, glória ao Pai. Amor, compaixão, simplicidade, glória ao Pai. Se você termina aí de ler o verso, aliás, o capítulo 8 de João, no texto que eu citei, você vai perceber que os judeus não gostam da resposta de Jesus Cristo. Aí no verso 54, Jesus responde assim: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Então é o Senhor quem glorifica, e na realidade a glorificação que o Senhor nos dá é dele, porque a obra é para ele, os resultados são para ele. Tudo é dele, por ele e para ele. Nada do que deixou de ser feito se faz, porque tudo ele já fez. E aí, quando eu digo nada do que deixou de ser feito, é só uma expressão humana para que entendamos que tudo já foi feito, tudo já foi providenciado. O que é impossível ao homem é totalmente possível ao Senhor. Veja qual é o resultado dessa simplicidade. O Evangelho é espalhado. A gente volta para Lucas capítulo 7, no verso 17. Lucas 7, 17. O texto bíblico diz que essas notícias, ou seja, as notícias da ressurreição daquele jovem que estava morto, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Talvez você diga assim, não, aquela terra é uma terra pequena, mas aquela terra fez com que essas notícias se espalhassem e chegassem até o século XXI. Nós estamos aqui diante de uma situação tão difícil, diante de um vírus que assola, mas o Evangelho continua sendo distribuído e alimentando os famintos espiritualmente. Aquela simplicidade de Jesus faz com que o Evangelho seja espalhado. Capítulo 4 de Mateus, nos versos 23 a 25. Capítulo 4, Mateus 23 a 25 diz assim: Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. A ação do Evangelho, ela simplesmente vai crescendo de tal forma que as pessoas são atraídas por causa da simplicidade. Amor, compaixão, simplicidade. Entendendo sempre que a glória é sempre para o Senhor. Mateus capítulo 9, no verso 26, voltando para o assunto da menina, 12 anos, Talita, o evangelista Mateus descreve que a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. É a simplicidade do Evangelho que se alastra por causa do amor. Por causa daqueles que se expõem para entenderem que eles não são os holofotes da vida e que o holofote, a luz, sempre vem do Senhor. Por aqueles que entendem que não têm forças, que as forças vêm do Espírito, porque é assim que a palavra diz. Nós recebemos poder. E esse poder é força propulsora. E é Ele que nos impulsiona na graça. Somente Ele. A lei exige parte do homem, mas na graça o homem some. Se coloca diante do Senhor num altar
e passa a viver conforme a vontade do Espírito. Ser impulsionado para onde Ele quer, falando o que Ele quiser, atendendo quem Ele quiser. É assim que funciona. Atos capítulo 2, nos versos 42 a 47, já caminhando para o final, a gente percebe que a igreja no primeiro século entendeu exatamente isso. E aqui eu trago palavras específicas para que entendamos como é que funciona a história do Evangelho em Deus. Atos 2, 42 a 47. Veja, a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão, orações. Temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Veja, ensino, comunhão, estar junto no partir do pão, que infelizmente nesta semana ou neste domingo nós não podemos ter. Em breve estaremos reunidos novamente para estarmos juntos na ceia. Espere em casa. Em breve nós estaremos novamente juntos. A igreja funcionava assim: ensino, comunhão, partir do pão, oração e temor. E aí as maravilhas aconteciam. Porque essa simplicidade é que impulsiona toda essa história, toda essa estrutura. Nós não precisamos ter muitas coisas, não precisamos alaridos, não precisamos altas técnicas. Tá certo, se tivermos, glória a Deus, que bom podemos usar. Mas o que transforma vidas são vidas transformadas. Não é a câmera que está à minha frente. Não é o microfone que eu uso. Nem tanto a minha voz. Não será a internet. Quem transforma vidas é a prova da minha vida transformada. Por isso que o Evangelho é muito simples. E por isso que muitos não entendem. E fazem esforço. E fazem técnicas. Como uma vez eu ouvi alguém dizer para mim: pastor, a gente precisa agilizar algumas coisas para os jovens. Por quê? Porque o senhor não entende jovem. Jovem só precisa só estar aqui se for impulsionado por alguma coisa. O senhor tem que fazer alguma coisa para trazer jovens. Pessoas que não entendem que transformação de vidas só acontecem por vidas transformadas, elas vão arrumar as técnicas para que as pessoas venham. Mas aí Jesus chama isso de que cego que guia cego. Atos 2, 42 a 47 nos explica claramente como é que a igreja funcionou. Olha o verso 46. Lá no finalzinho, já partindo para o 47. Alegria, sinceridade de coração, louvor a Deus, e aí eles tinham a simpatia de todo o povo. Por que eles tinham simpatia de todo o povo? Por causa das técnicas? Não, por causa do ensino, da comunhão, do partir do pão, das orações, do temor. Era uma igreja que andava alegre, com sinceridade de coração. E aí o povo, ou cai na simpatia do povo, o povo passa a ver de forma diferenciada. Porque é simples, simplesmente vivendo o Evangelho da graça de Deus. E no final do 47, o texto bíblico diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Por que assim? Sem muito alarde, sem muito alarido, somente amor, compaixão e entender claramente que o louvor, a glória é do Senhor. E que todos nós somos só instrumentos. Somente isso. Somente isso. Atos 17, nos versos 5 e 6. E aí eu trago o 5 só para que você entenda o contexto, mas eu quero ler o 6. Alguns judeus, com inveja, invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas. Eles não estavam lá. Eles arrastam Jason
e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, sempre gritando para que todos ouvissem. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Quando a gente vive a simplicidade do Evangelho, a gente causa um alvoroço, algazarra. Mas aqui não é um alvoroço no sentido de vocês estão fazendo o que não devem diante do Senhor. É uma confusão de tal forma que essa confusão acontece no coração daqueles que precisam estar diante do Senhor, os famintos espiritualmente. A igreja começa a viver de tal forma que as pessoas começam a ficar incomodadas. Não é porque o som é alto para todo mundo ouvir, não é porque eu boto uma caixa de som na porta da igreja, não é porque eu tenho um bom equipamento e as pessoas têm que me engolir, não é porque as luzes da igreja são boas, porque a equalização do som é muito boa, porque o pastor prega bem, porque o líder é um ótimo líder, carismático, sabe chamar as pessoas. É porque a simplicidade do Evangelho contamina de tal forma que as pessoas vão transformando suas vidas. Vão transformando sua vida. E essa transformação vai chamando outras pessoas. Porque a simplicidade do Evangelho é salvação de almas. Espíritos transformados. Gente que entende que a vida acontece no caminho. Gente que entende que a vida acontece no pensar do Senhor. Vai no caminho, andando e pensando, transformando e sendo transformado, ministrado e ministrando. Todos nós devemos funcionar assim. E a minha oração é essa, que eles entendam que nós causamos alvoroço por causa do amor, da simplicidade, da compaixão, do estou junto contigo, do abrir o coração de tal forma que a vida é escancarada sem esconderijo e as pessoas são transformadas a partir do momento que você começa a perceber que o Senhor está ali. Vida simples. Eu quero terminar. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 3. E talvez você, pense que esse texto está desconexo do que eu falei. A minha única intenção está numa palavra aqui. O apóstolo Paulo ora pela igreja em Corinto e ele diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza. Quando entendemos o que é termos a vida no altar pela graça de Deus, porque o culto ele é racional, entendemos que a vida com o Evangelho é muito simples. Apenas nos entregamos e deixamos Deus nos levar através do seu Espírito. E com certeza essa simplicidade nos traz pureza de coração, porque nós passamos a viver conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele quer para nós. E é por isso que Jesus Cristo diz para Nicodemos que somos como levados ao vento. Ninguém sabe de onde viemos, nem para onde vamos. Somente a vontade de Deus pode fazer assim. Eu quero encerrar nesta noite exatamente dizendo isso para você. O que Deus quer de você é que você viva a simplicidade do Evangelho. Com muito amor, se compadecendo das pessoas e ministrando para a sua graça, para a sua glória, entendendo que toda a glória, toda a honra vão para Ele. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos juntos, mesmo que através da internet, num só coração, num só pensamento, numa só atitude. Senhor, age sobre o teu povo
para que o teu povo entenda cada vez mais o que é ser simples. Simples. Amor, compaixão, ação, glória a Deus. Somente isso. É somente isso que eu peço, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que a sua graça, o seu amor e a sua unção estejam sempre nos nossos lares. Protege-nos, Senhor. Dai-nos a saúde que precisamos. Oro pelo nosso país, Deus. Oro por essa crise que atinge o nosso país. Oro pela crise que atinge o mundo. Olha, Senhor, continua olhando para o restante do mundo, para a Espanha, para a Itália. Olha para os Estados Unidos, Senhor, nessa crise contra uma doença, contra um vírus, que o Senhor ponha a sua mão sobre nós e nos proteja, e que o Senhor fale para nós o que o Senhor quer falar. Mas eu entendo claramente que a única função nossa é orarmos e testemunharmos na pureza, na simplicidade do Evangelho. Tende misericórdia de nós, Senhor. Põe as tuas mãos sobre os governantes desse mundo. Fala dos políticos, para que eles entendam o que o Senhor quer deles. Põe as tuas mãos sobre a tua igreja, Senhor, para que entendamos o que tu pedes à tua igreja. Para que entendamos o que o apóstolo, aliás, o que Apocalipse, ou na carta do Apocalipse, quero dizer, no escrito do Apocalipse, João quer dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Fala à tua igreja, para que a tua igreja ouça a tua vontade, Senhor, e que sejamos simples no amor e na compaixão. Eu oro te agradecendo, engrandecendo o teu nome, entendendo que, independente dos resultados, tu sempre estará conosco, porque tu não abandonas o teu povo, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus, entendendo que tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça sempre resplandecer o rosto dele sobre você. Essa é a minha oração. Deus te abençoe. Até a próxima.